uma nova obsessão complexa em andamento que nos foi mostrado aqui essa semana por Pai João de Aruanda e um guardião planetário chamado Jamar. Uma obsessão muito complicada que está sendo usada em religiosos, médiuns, seja da religião que for, oradores espiritualistas, seja da religião que for, está sendo usada em políticos, está sendo usada também em artistas, principalmente os artistas que participam de reality show. Artistas que participam de reality show. Eu vou explicar o porquê. Antes de explicar, eu quero dizer que essa obsessão, as pessoas que sofrem essa obsessão, elas só sofrem essa obsessão se elas entrarem em sintonia com os espíritos das trevas. Eles não querem a pessoa que eles estão usando. A pessoa que eles estão usando é só uma marionete. Eles querem mesmo é influenciar uma multidão de pessoas através daquela pessoa que eles estão usando. A pessoa que eles estão usando não tem importância nenhuma para eles. Eles querem influenciar as multidões. E os propósitos são inúmeros. São inúmeros. Eu vou citar alguns, porque são inúmeros. Se nós ficarmos citando todos os propósitos aqui, nós vamos ficar muitas horas. Então eu vou tocar nos pontos principais, para não ficar cansativo para vocês. Se vocês assistem essas palestras aqui, vocês já sabem o que é um ovoide, não é? Eu não vou explicar detalhadamente o que é um ovoide, porque o teor da palestra não é esse. Se eu ficar explicando aqui só ovoide, vai ser uma palestra só para falar de ovoide. Então, se vocês quiserem saber o que é um ovoide, é só procurar aí no canal os vídeos que falam detalhadamente o que é um ovoide, ou eu posso fazer uma outra palestra falando deles, porque é de extrema importância, porque eles existem sim. E lá no abismo, lá nas trevas, está cheio deles. O ovoide é um espírito desencarnado que perdeu o seu corpo astral, não pela evolução, mas por vários outros motivos. Sofreu a degeneração progressiva do perispírito ou foi transformado num ovoide de forma induzida através da hipnose profunda ou por outros motivos que eu não vou estabelecer agora, como eu disse, senão vai demorar muito. Então é um ovoide, é um espírito que perdeu o seu corpo astral. A maioria deles, eles entram numa monoideia e eles perdem a razão, eles perdem a faculdade de pensar, ficam completamente loucos. Muitos deles nem sabem mais o que está acontecendo com eles. Eles entram numa inconsciência profunda, num circuito fechado de pensamentos de culpa e de autopunição eternos. Mas tem um porém. Existem espíritos que têm um nível intelectual um pouco mais alto. Então, se o nível intelectual for alto, mesmo ele se transformando em ovoide, ele não vai perder completamente a razão. Ele pode conseguir guardar uma certa porcentagem de razão. Depende do nível intelectual dele. Quanto mais alto é o nível intelectual, mais razão ele consegue conservar. Tem alguns que conseguem conservar 10% de razão. Tem outros que conseguem conservar 80%, 90% de razão. Depende do nível intelectual. Então, se ele mesmo sendo um ovoide consegue conservar um certo nível de razão, então ele pode ser hipnotizado. Esses ovoides podem ser hipnotizados. Porque ele ainda tem uma certa porcentagem de razão. Sendo eles hipnotizados, eles podem ser instrumentos
de magos negros e cientistas das sombras para obsessões complexas em encarnados e até desencarnados, mas eu vou falar de obsessões em encarnados, para que esses encarnados se tornem instrumentos das trevas aqui no plano físico. Então, essa obsessão, ela só vai caber nas pessoas que nós citamos aqui. E algumas outras. Escritores também e outros. Mas vamos falar dos religiosos. Que são as pessoas que estão assistindo muito esses vídeos. Esse ovoide, que tem um nível intelectual, um certo nível intelectual, ele é pego pelo mago negro, pelo mago das trevas. Ele é levado para os laboratórios das trevas. Laboratórios feitos de matéria extrafísica ou antimatéria. O material dos laboratórios. Antiátomo, antielétron. Matéria extrafísica. Mantido pela coesão mental dos magos negros. O estabelecimento se mantém pela força da mente dele. A tecnologia lá é avançadíssima. Lá, eles hipnotizam esses ovoides, dando comandos todo dia, durante horas, para que os ovoides façam tudo o que eles querem que o ovoide faça, quando eles acoplarem esse ovoide no encarnado, através de um processo de simbiose profundo. Então eles ficam hipnotizando o ovoide por horas, todo dia, dando comandos de tudo o que eles devem fazer. E não para por aí. Eles modificam esse ovoide psicologicamente. Ou seja, que mudança psicológica é essa? Conhecedores profundos do psiquismo humano, da mente humana como eles são, eles modificam esse ovoide psicologicamente para que esse ovoide fique mais perturbado, mais louco, mais desalinhado, mais desequilibrado do que ele já é. Por que quer que o ovoide fique desequilibrado? Porque quando acoplaram no ser humano, no processo de simbiose, acoplado no ser humano, o que é uma simbiose? É uma união. Será uma união de mentes do ovoide com o encarnado. Então as emoções e os pensamentos do ovoide se misturarão com as emoções e os pensamentos do encarnado. Assim como as emoções e os pensamentos do encarnado também se misturarão com as do ovoide. Então quanto mais doente o ovoide estiver, quanto mais louco ele estiver, mais o encarnado fica. Mas para que isso seja feito precisa de afinidade. Então, se eles quiserem influenciar um religioso, fanático, intolerante, extremista, orgulhoso, arrogante, que gosta muito de combater irmãos de fé, que perde o seu tempo para ficar combatendo irmãos de fé, de pura maldade, dedica a sua vida a combater um irmão de fé. Se tem todas essas características, eles vão pegar um ovoide que é desse jeito. E tem muitos religiosos que quando desencarnam, quando eles percebem as besteiras que eles fizeram aqui no plano físico, a culpa é tão grande que eles se transformam em ovoides. Então são esses ovoides que esses espíritos vão pegar. Muitos desses ovoides foram religiosos, que se transformaram em ovoides por causa da culpa, por causa das besteiras que fizeram aqui no plano físico, por causa de fanatismo, extremismo, orgulho, arrogância, ganância. O religioso não precisa ter todas essas características. Basta uma para já poder pegar esse ovoide e acoplar na pessoa. Basta uma característica. Não precisa ter todas. Mas o que nós estamos vendo é que são várias as características. Porque junto com a soberba do saber, vem a arrogância e vem o orgulho, vem também a vaidade. A soberba do saber não vem sozinha. Assim como a intolerância religiosa, de querer combater toda e qualquer pessoa que pensa diferente, que trabalha diferente.
como na época da Inquisição. Então, eles pegam esse ovoide e eles estão preparando esse ovoide por mais ou menos 6 meses. São 6 meses de hipnose profunda e de mudança psicológica do ovoide, preparando ele completamente para acoplar nos seus instrumentos encarnados, que se expõem e só fazem besteira. E abre um clima psíquico, abre sintonia com espíritos que eles não têm nem ideia que existem nem acreditam. Também faz parte da hipnose que não acredite e que desacredite todos que falarem de magos negros ou cientistas das sombras para dizer que isso não existe, que é uma utopia. Os próprios magos hipnotizam para a pessoa dizer isso. A Matrix trabalha muito bem para manter todos na Matrix. Depois que o ovoide está pronto, o mago negro vai pessoalmente, lá na residência do instrumento encarnado que ele quer usar, e num procedimento minucioso, ele acopla o ovoide preparado aqui na parte da barriga, nos órgãos digestivos, acopla em vários órgãos digestivos. Alguns são acoplados no intestino. E desse ovoide saem raízes, saem filamentos que se ligam. Saem filamentos como pseudópodes. Muitos desses filamentos é o que restou do cordão de ouro que ligava o ovoide, que é o espírito, ao corpo astral. E se liga aos órgãos do encarnado. E ele fica ali. No início, quando ele é acoplado, a influência já começa, porque é um processo de simbiose profundo. Só que ela começa um pouco mais fraca. À medida que os dias vão passando, o ovoide que está ali, ele vai ficando mais forte. Como? Ele se alimenta de todas as paixões que o encarnado tem, que estão em sintonia com ele, em afinidade com ele, ou seja, paixões que o ovoide tem também. Exemplo, o encarnado é arrogante, orgulhoso, prepotente, fanático religioso, extremista, intolerante, e o ovoide também é. Quanto mais extremista ele fica, mais orgulhoso, arrogante, ele demonstra essa arrogância, ele sente. Quanto mais ele sente, tem uns que são muito, então ele sente o tempo inteiro aquilo. Raiva também, o ódio de alguém, talvez seja alguém que está colocando um espelho na sua cara ou colocando todas as suas sombras para fora e dizendo todas as obsessões que você está passando. Aí você fica com muita raiva, isso também alimenta o ovoide. Então, quanto mais alimenta o ovoide, mais todas essas paixões no ovoide também aumentam. E o ovoide até aumenta de tamanho, mas ele não fica aumentando direto. Ele vai até um certo tamanho, depois ele para de crescer. Quando ele para de crescer, não quer dizer que ele não continua a ser alimentado, ele continua. Ele só dá uma certa inchada e ele vai ficando cada vez mais forte. Então, o que acontece? Se ele se alimenta desses sentimentos ruins, e é um processo de simbiose, e há uma troca de emoções, de sentimentos e pensamentos, quanto mais orgulhoso, arrogante, intolerante, fanático o ovoide estiver, mais o encarnado fica. Ou seja, esse procedimento acentua o que aquela pessoa tem. E ela, se ela já tinha tudo aquilo de ruim, aquilo fica mais forte. E ela vai ficar obstinada. Nada vai paralisá-lo. Ele vira um robô, como se estivesse programado para destruir. Está feita a obsessão. E aí a pessoa, como uma marionete, entra num processo estúpido, num processo estupendo, num processo superlativo de fascinação, onde o espírito fascinador é o ovoide que está acoplado na barriga dele. O ovoide vai inspirar no encarnado
a confiança cega nele. O encarnado não sabe que tem um ovoide ali, e ele também é hipnotizado para não acreditar que tem, e até rir e debochar. Então, o encarnado, sem saber que tem um ovoide ali, ele inspira confiança cega. O ovoide inspira confiança cega no encarnado. Ou seja, como é que é essa confiança cega, então? Na cabeça do encarnado, ele vai estar certo em tudo. Na cabeça dele, o que ele está fazendo é o correto. Para completar o serviço, o Mago Negro não vai perder tempo. Então ele também vai colocar aparelhos parasitas em todo o sistema nervoso dessa pessoa. Também vai colocar uma espécie de plugs na cabeça dessa pessoa, com fios finíssimos, fios tenuíssimos, que liga também a mente do mago. Onde o mago estiver, ele terá todo o conhecimento da vida mental da sua marionete. Então ele será influenciado não só pelo ovoide, como também pelo Mago Negro à distância, para ficar bem reforçada a obsessão. Essa obsessão também é colocada dentro de estabelecimentos religiosos, igrejas, centros espíritas, centros de Umbanda. Imagine um centro de Umbanda. Nesse centro de Umbanda tem uma mãe de santo e tem 20 médiuns. A mãe de santo está bem, está trabalhando para a luz. E dos 20 médiuns, 19 dos 20 médiuns também estão trabalhando para a luz. Estão todos em sintonia com a luz. Mas um médium, bastou um médium. Um dos médiuns está em sintonia com as trevas. Por algum motivo. Não é um médium ruim, como eu disse. Ele tem qualidades. Ele está indo bem, ele está crescendo. Ele tem 80% de qualidades e 20% de coisas ruins. Mas ele tem os 20%. E nesses 20% tem umas coisas ali bem complicadas. Já é o suficiente para as trevas entrar. E usar os 20% e acentuar esses 20% e aumentar isso. O máximo que eles puderem. Então, essa obsessão que eu acabei de dizer, dos ovoides, desse tipo de ovoide, é acoplado na barriga deste médium. Para quê? Para que aquele médium, aquele único médium que está em sintonia com as trevas, destruir todo o trabalho. Destruir como? De vários motivos. De várias formas. Várias formas. Uma delas é sair de lá e sair falando um monte de coisas para as pessoas que não existe. Do médium tal, fofoca. Da mãe de santo. Fofocas, mentiras, calúnias, difamações para um monte de gente. E pode ter certeza, essa obsessão, depois de um tempo, ela vai ficando tão forte, como eu disse, o ovoide vai ficando cada vez mais forte, que vai chegar uma hora que a pessoa estará tão fascinada, que ela já não se comanda mais. E ela estará tão hipnotizada, tão obsidiada, que ela vai achar na cabeça dela que tudo que ela está fazendo está certíssimo. E se essa obsessão durar muito tempo, essa simbiose pode virar um parasitismo muito forte e pode se transformar numa subjugação. Se se transformar numa subjugação, esse obsidiado pode fazer, aí sim ele pode fazer coisas perigosíssimas, que nós não vamos nem citar aqui para não dar ideia. Nós não vamos citar exemplos para não dar ideia. O que eu posso dizer são coisas gravíssimas, gravíssimas, voltadas até mesmo para o crime. Então você já possa imaginar o que essa pessoa pode fazer por causa de uma obsessão. Porque podem ter certeza, os espíritos existem, as obsessões também. E tem muita gente que está obsidiada e nem imagina que está. E quando você fala não acredita e não aceita, aquela pessoa já não é mais ela. Ela está completamente dominada. Isso está acontecendo com muitos. Eles estão querendo fazer isso nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, nas religiões evangélicas. E se não fosse a intervenção dos espíritos da luz, a coisa estaria já bem feia. Nós reduzimos bastante, mas tem gente que está sofrendo essa obsessão em várias religiões. Que situação! Nós estamos dizendo detalhadamente
uma obsessão que muitos religiosos estão sofrendo. E muitos deles vão vir nesse vídeo para assistir. E adivinha só, não vão acreditar. Porque faz parte da hipnose não aceitar e não acreditar. E isso é muito fácil, porque a mente deles, muitos deles, é muito fechada, muito ortodoxa. Não aceita nada de diferente do que eles acreditam como verdade. Então é muito fácil dominá-los. É vergonhoso, dá até pena. De tão fácil que são dominados, mesmo com tanto estudo, tanto conhecimento, tanta intelectualidade. Cair numa dessa, porque entrou em sintonia, entrou na frequência dos espíritos das trevas, por causa do que o que abriga no coração e nos pensamentos. Seus pensamentos definem as suas companhias espirituais.